Chegamos à posse na Câmara dos Deputados e eu esperava que aquele dia fosse um dia de alegrias, um dia de comemoração, um dia de felicidade. E assim eu entrei no Congresso Nacional e no plenário da Câmara dos Deputados. E eu saí do plenário da Câmara dos Deputados, um plenário como esse, em Brasília, eu saí com vontade de chorar. Depois de muito trabalho por uma eleição, depois de uma candidatura em que muita gente se uniu, apoiou, nós chegamos à posse na Câmara dos Deputados e aquele momento significava uma vitória não minha, mas uma vitória de uma causa de milhares de brasileiros que ocupavam uma cadeira no Congresso Nacional. E era uma vitória de tantas pessoas que se uniram por aquela causa. E eu esperava que aquele dia fosse um dia de alegrias, um dia de comemoração, um dia de felicidade. E assim eu entrei no Congresso Nacional e no plenário da Câmara dos Deputados, e pouco depois de entrar eu dou de cara com Aécio Neves. E aquilo foi um choque para mim. Em seguida eu dou de cara com Beto Richa e Eduardo Cunha estava ainda no plenário da Câmara. Pessoas que eu imaginei no auge da Lava Jato que jamais voltariam a estar em altas posições e altos cargos da nossa República. Num segundo momento, naquele dia, eu vi a eleição dos presidentes das casas legislativas. Um presidente da Câmara dos Deputados investigado em uma série de casos criminais e um senador, Rodrigo Pacheco, que não representava a mudança que eu queria ver para o país. E aquilo representou mais um baque, mais uma frustração naquele dia. Por fim, naquele dia, houve uma grande discussão sobre quem seria eleito como um novo membro do Tribunal de Contas do nosso país. E o que eu esperava é que a discussão fosse técnica, quem vai trabalhar melhor como ministro. E nada contra o ministro eleito em particular. Mas o discurso da eleição daquele ministro foi: nós precisamos colocar a política sobre a técnica. E eu saí do plenário da Câmara dos Deputados, um plenário como esse, em Brasília, eu saí com vontade de chorar. Eu só não chorei porque eu não encontrei um lugar confortável para eu chorar. E saindo da Câmara dos Deputados, eu fui até o hotel, onde estava a minha esposa, onde estava a minha mãe, e eu contei, a minha esposa, a minha mãe viram a minha expressão de tristeza, viram o meu estado emocional e perguntaram o que aconteceu, e eu disse para elas o que tinha acontecido ao longo daquele dia. E a minha esposa olhou para mim e disse: meu amor, nunca perca a capacidade de sentir tristeza e indignação diante dessa realidade que você está vendo. É isso que eu gostaria de dizer para vocês aqui hoje. Nunca percam a capacidade de se indignar com a realidade ao redor. Nunca percam essa capacidade. Em seguida ela olhou para mim e disse: meu amor, você não veio aqui para ser transformado por um sistema. Você veio aqui para transformar um sistema. E é isso que eu queria dizer para você, Ramiro. Você não veio aqui para ser transformado. Você veio aqui para transformar. Siga lutando, não seja moldável, não seja moldado pelo sistema. E ela encerrou dizendo para mim: seja a voz da indignação das pessoas no Congresso Nacional. E esse é o pedido que eu quero deixar hoje para você aqui, para vocês aqui, Felipe. É o pedido que eu quero deixar para cada um de vocês. Seja a voz da indignação das pessoas que não concordam com as agressões que acontecem contra a democracia, contra a liberdade e contra a justiça no nosso país. Uma vez me disseram que era impossível punir corruptos na justiça. O que a gente fez foi reunir um monte de gente boa, competente, dedicada, usar boas estratégias e, com o apoio das pessoas e a graça de Deus, colocar corruptos na cadeia em série na primeira vez no Brasil. Agora me dizem que é impossível mudar a política. O que nós precisamos fazer é, mais uma vez, juntar um monte de gente boa, organizar esforços e estratégias e, com o apoio das pessoas e graças de Deus, fazer acontecer. Todos nós vamos ter frustrações ao longo da vida. Todos nós. Mais cedo ou mais tarde, várias delas nós não vamos ter capacidade de impedir que elas venham sobre nós. A diferença vai acontecer entre aquelas pessoas que vão ficar rancorosas, amarguradas diante das frustrações, do que acontece nas suas vidas, e aquelas pessoas que vão usar aquelas frustrações para fazer mais, para fazer melhor e para fazer diferente. Vale a pena lutar por essas causas, lutar pela democracia, pela liberdade e pela justiça. Vale a pena lutar pelo nosso país, porque lutar pelo nosso país é lutar pelos nossos filhos, é lutar pelas pessoas que nós mais amamos na face da terra.